Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos em nosso lar para fazer essa transmissão deste que é o culto online. O nosso pastor Felipe nos pediu para que nós trouxéssemos uma palavra da parte de Deus e nós vamos cultuar o Senhor. Vamos louvar um hino da nossa harpa cristã e logo após vamos fazer a leitura e trazer uma reflexão daquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos. Estamos, ó Pai, diante da tua presença, Senhor, para te louvar, para te bendizer em espírito e em verdade, Senhor, juntamente com os nossos irmãos que estão também online, Senhor, que estão pela internet, com este recurso que o Senhor tem nos concedido, para, Senhor Deus, em um só espírito, em um só propósito, te adorar, Pai, e entender, Pai, a tua vontade para as nossas vidas. Ó Deus, recebe o nosso culto, recebe o nosso louvor, tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Número 108 da nossa harpa cristã. Vamos louvar o Senhor diante desse cenário de calamidade sanitária, diante dessas guerras que nós temos vivido, política, econômica. Nós vamos lutar contra esse mal e vamos a Jesus seguir. Número 108. Vamos lá? O Jesus, vamos pelejar, prosseguindo no nosso andar, e com Ele então no céu, nós iremos a paz gozar. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Em Jesus temos nós poder, avancemos já sem temer, confiando no seu amor, vamos lutar até vencer. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Crentes para Jesus olhar, pela fé sempre se lutar, ao inimigo combater, o evangelho anunciar. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. A Escritura nos diz assim, que Jesus é pra ti e mim o caminho, a luz verás, que nos leva ao céu enfim. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Glória a Jesus. Vamos agora fazer a leitura da palavra de Deus. Querida esposa. Glória a Jesus. Vamos ler o texto, irmãos, que se encontra
no livro de Abacuque, no capítulo 3, versículo 1 e o versículo 2. Diz assim a palavra de Deus. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Desliga o vento, por favor. Senhor meu Deus, mais uma vez, Pai, clamamos a Ti, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor nos guie, Pai, em toda a verdade. Aquilo, Pai, que o Senhor já tem ministrado aos nossos corações. E, Senhor, faça chegar, Pai, estas palavras, que são as Tuas palavras, aos corações, Pai, de cada ouvinte que está, Senhor Deus, conectado, ó Deus, pela internet. Seja conosco, nos ajude, em nome de Jesus. Amém, Pai. Estamos aqui, irmãos, diante da palavra do Senhor, diante aqui deste livro, chamado Profeta Menor, Abacuque. Abacuque foi um homem que foi chamado por Deus para interceder pelo seu povo, pela sua nação, pela sua geração. E meditando na palavra de Deus, nós tiramos aqui algumas instruções para a nossa vida cristã, para você também que não conhece a Cristo como Senhor, como Salvador da sua vida. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o caminho que nos conduz, que nos leva a conhecer a Deus e a conhecer a sua manifestação, como Deus age no meio da humanidade. Nós colocamos aqui, queridos, como texto, como título, desta reflexão, dessa breve reflexão, a resposta de Deus. Estamos vivendo num cenário com um tema mundial, né? É o que tem nos afetado, este vírus que tem afetado todo mundo, e observamos o pânico de algumas pessoas, o medo, a incerteza, não só na parte política, mas na parte humanitária, na parte econômica e até mesmo, vamos dizer, alguns, na parte espiritual. E como todo cristão, como todo aquele que crê em Deus, nós vamos buscar em Deus sempre, em todos os momentos da nossa vida, uma resposta de Deus. Vamos buscar no Senhor a saída, porque nós sabemos, nós cremos que somente o Senhor é o caminho, é a verdade e a vida. Como disse Pedro, para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Nós colocamos aqui como título a resposta de Deus, profeta Abacuque. E nós colocamos aqui no primeiro ponto, sendo mais objetivo e breve, que Deus, Ele nos chama para um propósito em meio ao caos, em meio à calamidade. Deus, Ele nos fala, Deus, Ele se comunica, Deus, Ele se relaciona com o homem nos momentos de grande dificuldade. E nós podemos ver aqui no primeiro versículo, no capítulo 1, que diz assim: o peso que viu o profeta Abacuque. O peso que viu o profeta Abacuque. E Deus permite, irmãos, que nós passemos por momentos difíceis, para que nós possamos ver com os nossos olhos, e não só ver, mas sentir, e não só sentir, mas também nos despertarmos. O apóstolo Paulo disse na sua carta aos Filipenses, a igreja de Filipos, que o Senhor, Ele opera em nós uma grande salvação, e é com tremor e temor
Deus, quando ele permite que Abacuque visse tal situação de iniquidade, de vexação, como disse o versículo 3, de forma bem sucinta, nós compreendemos que Deus ele permite. Versículo 13 do capítulo 2 de Filipenses diz assim: porque Deus é o que opera em vós, em nós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. No versículo 15 diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Abacuque viu, e Deus, pelo seu Espírito, permitiu que Abacuque se sensibilizasse com aquela situação. E é o que nós devemos, irmãos, nesse momento. Realmente é o momento que nos toca, é o momento que nos sensibiliza. Até porque é um vírus que deixa a pessoa realmente isolada de tudo. É o que nós estamos vivendo, né? O isolamento social, as pessoas, né, dentro de suas casas. Nós sabemos que Deus fez o homem para o convívio social, para a comunhão, para o envolvimento, para que nós possamos viver em unidade. E esse isolamento realmente nos traz uma sensibilidade, assim como Deus permitiu a Abacuque viver este momento. Ele viu esse peso, e nós estamos diante dessa situação, nós estamos vendo, nós estamos nos sensibilizando. Cada um dentro de suas casas tem visto, né? Tem uns que até exageradamente, né, pela internet, pela televisão, tem acompanhado diariamente, intensamente as notícias, o que também é prejudicial. Mas o fato é que nós estamos vendo, e nós, como filho de Deus, como eu disse aqui, como Paulo disse, como astros no mundo, como filhos de Deus, nós vemos e nós sentimos, não somente no nosso corpo físico, não somente na nossa alma, mas muito mais no mundo espiritual. Porque nós fomos chamados para sermos filhos de Deus, nós recebemos o poder de sermos filhos de Deus, e recai sobre nós a responsabilidade de enxergarmos espiritualmente, de discernirmos espiritualmente. Apóstolo Paulo também ele escreve na carta aos Coríntios, capítulo 2, que nós recebemos esse Espírito, não o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que nós possamos entender e compreender o que Deus quer nos falar. E que possamos, queridos, realmente entendermos e vermos, não só assistirmos de braços cruzados, mas sermos sensibilizados ao vermos toda essa situação, todo esse caos que está instalado em toda a nação. E eu observo que Deus ele fez isso não só exclusivamente em um país, mas Deus ele está avisando a todo mundo. E em cada lugar do mundo tem um crente, tem um servo do Senhor que está entendendo espiritualmente, que está vendo, como Abacuque viu. Abacuque viu mediante a iniquidade do seu tempo, da sua geração. E ele, observando tudo isso, coube a ele, como um servo do Senhor, como um chamado a profeta de Deus, a clamar. E este é o segundo ponto que nós colocamos, que nós entendemos. O que nós devemos fazer para alcançarmos a resposta de Deus? Nosso Deus é um Deus de relacionamento. Nosso Deus é um Deus também que não se compactua com o mal, com o pecado, com a iniquidade. E nós estamos diante deste fato.
Assim como aconteceu no tempo de Noé, no tempo de Ló, aonde que havia se chegado um número à iniquidade do povo. E Deus, ele, no seu grande amor, no seu imenso amor, ele permite que certos momentos advêm sobre a humanidade, para que possam olhar para Deus. E aqui vem o clamor de um justo. Abacuque, o versículo 2 diz assim: por que razão me fazes... Versículo 3 diz assim: por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Ele pergunta. No versículo 2 vemos que Abacuque clamava ao Senhor intensamente. E nós entendemos, queridos, pela palavra do Senhor, que o clamor é a intensidade daquilo que nós almejamos. Quando nós clamamos ao Senhor, quando nós buscamos a face do Senhor, quando nós nos dobramos, nos humilhamos diante do Senhor, isto nos traz o entendimento do que queremos. O que queremos, queridos? Diante de tal situação, diante deste momento de crise, buscamos ao Senhor, invocamos ao Senhor, clamamos a Ele, porque nós cremos, uma vez que Deus nos amou primeiro, nos chamou para o seu reino, nós recebemos o seu Espírito, o Espírito Santo, e entendemos que todas as vezes que o homem se afasta de Deus, é necessário que haja um clamor. Em 2 Crônicas, no capítulo 7, o versículo 14, um versículo conhecidíssimo de todos nós, é um versículo que tem sido usado, que tem sido falado, e é o que Abacuque se utilizou no seu momento, no seu tempo. E aqui nós estamos novamente no mesmo cenário, nesse caos, numa tendência que sem precedentes, sem expectativas políticas, econômicas, de saúde, muito pelo contrário. O que nós lemos é só notícias negativas, e aqui nós estamos diante de um ponto crucial para aqueles que discernem espiritualmente: o clamor. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz muito bem o Senhor para aquele povo, após ali aquela inauguração daquele templo. Diz a palavra de Deus que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus a sua oração, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Note que a palavra, irmãos, a palavra do Senhor é muito clara, a palavra do Senhor é muito simples, e ela nos coloca de frente com o Senhor. Todas as vezes, em todos os momentos, seja esse momento particular, seja esse momento coletivo a qual nós estamos vivendo, o Senhor nos coloca de frente com a sua palavra, com a sua verdade. E a sua verdade é esta, que nós devemos clamar. Que nós devemos clamar. E como eu disse, o clamor é a intensidade, é a vontade daquilo que nós almejamos. Uma vez, nosso querido pastor Edson, em uma das suas mensagens, ele disse assim, que o céu é para quem quer chegar lá. Nós não alcançamos o céu, queridos, nós não alcançamos a vontade de Deus pelos nossos méritos, mas sabemos que é pelo seu Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nós devemos, queridos, obedecer a esta palavra. Obedecendo a esta palavra que nos ensina a clamar, a buscar. Em terceiro ponto aqui, todo aquele que clama
todo aquele que bate, ele encontra. Todo aquele que busca no Senhor, ele também deve estar atento ao que o Senhor quer dizer. Estamos em quarentena. Enquanto em quarentena, queridos, né, por precaução, por um protocolo, né, de defesa, para que não se agrave, não piore esta crise na saúde, nós devemos estar atentos, devemos estar ligados com o Senhor. No capítulo 2, no versículo 1 de Abacuque, diz assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido. Observe aqui que o profeta fala que e vigiarei para ver o que fala comigo. Muito importante estarmos tranquilos, estarmos serenos e saber do Senhor qual é a sua vontade, o que o Senhor quer de nós, porque Ele responde. No Salmo 40, versículo 1 diz o salmista: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Abacuque clama incessantemente e o Senhor responde a sua oração. A resposta de Deus nos acalma. A resposta de Deus, ela nos direciona, e a resposta de Deus nos alegra. Entendemos aqui, por este pequeno livro do profeta Abacuque, que Deus, através do seu Espírito, que Deus, através da sua palavra, Ele nos acalma, Ele nos direciona e Ele nos alegra. Deus, através da resposta que Deus deu a Abacuque, nós podemos entender que Abacuque se acalmou. O versículo que nós lemos no início: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Isso aqui Abacuque escreve com um ar de tranquilidade. A oração do profeta Abacuque diz aqui no versículo 1, sob a forma já de canto, e não mais como um desespero, conforme no capítulo 1, Abacuque ele escreve: até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Não, Abacuque não mais ora dessa forma, não mais clama desesperadamente, mas agora Abacuque ora em forma de canto. E nós sabemos que o cântico, ele alivia as nossas dores da alma, os nossos desesperos, as nossas angústias, as nossas incertezas. A resposta de Deus, ela nos direciona. Abacuque foi direcionado, e ele fala assim, no versículo 2: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Vemos aqui Abraão agora sabendo o que fazer, pedindo avivamento, incentivando, animando a todos a se voltarem para a palavra. Porque o verdadeiro avivamento, queridos, vem pela palavra de Deus, vem pela obediência. E nós sabemos que nós devemos clamar, interceder também, pedindo misericórdia àqueles que ainda não têm salvação. E nesta noite, queridos, em que nós estamos neste culto, nós sabemos que nós somos a resposta de Deus. Aonde você está, aonde você trabalha, aonde que você mora, os seus familiares, onde quer que você coloque a planta dos seus pés, você, a sua vida, é a resposta de Deus para esta geração, para o caos, para o problema. Você, através da sua alegria, a alegria que você tem no Espírito Santo,
que diz aqui no versículo 17 do capítulo 3 de Abacuque. Encerrando, nós queremos ler: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Nós somos a resposta. Nós somos a luz deste mundo em meias trevas. Enquanto há vida, há esperança. Deus quer te usar, Deus quer me usar em momentos como esse, onde que o ser humano está sensibilizado, onde o ser humano está quebrantado. E assim como Abacuque foi usado como instrumento de Deus na sua geração, onde que ele clamou, onde que ele viu a iniquidade, viu o mal, e foi grandemente usado por Deus para salvação daquele povo. Eu quero orar mais uma vez com você. Senhor meu Deus, estamos diante da tua palavra. Ó Deus, o profeta Abacuque, que foi este grande homem, Pai, que, ó Deus, foi usado por ti, que viu, Pai, a iniquidade, viu o momento de calamidade, de inversão de valores, Pai, na sua época, no seu tempo. Ó Deus, aonde que ele clamou, aonde que ele esperou no Senhor, aonde, Pai, que ele ouviu a tua palavra e temeu, aonde, Pai, ó Deus querido, ele foi transformado, Pai, aonde foi operado nele a salvação, e através dele, Pai, ó Deus, muitos, ó Deus querido, viram, ó Deus querido, a unção do teu Espírito. Deus querido, viram, Senhor, que o Senhor é um Deus que salva, um Deus que cura, que transforma. E nós queremos também, Pai, provar, Senhor Deus, ó Deus, desta tranquilidade, desta alegria em tempos difíceis, ó Pai. Ó Deus, porque a tua palavra nos traz esperança, conforme disse o profeta, Senhor, ó Deus querido, que ele orou, que ele, Senhor, esperou, Pai, em silêncio a salvação que vem do Senhor. Ó Deus, abençoe a cada um que possa chegar, Senhor Deus, salvação, tranquilidade, Pai. Ó Deus, e que este momento venha passar e que a tua obra seja avivada, Senhor. Ó Deus querido, e que vidas venham ser, Pai, alcançadas neste grande cenário, Pai, que o Senhor permitiu que acontecesse, Pai. Nós oramos, Pai, que este ano seja realmente em nossas vidas o ano do discipulado, que possamos, Pai, ganhar vidas para o teu reino. Ó Deus, aqueles que estão ao nosso redor, ao nosso lado, que possamos, Pai, falar do teu amor, que possamos, Pai, manifestar a tua graça, ó Deus, na vida destas pessoas. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus.